enamored with your own beauty, and your whole theological focus now is how you can be smarter, better looking, more prosperous. You lost the call of God, church! Quem não te glorificará, pois só tu és santo. E por isso todas as nações virão e te adorarão. Que ela te maravilhosa com tua falta, ó Deus. Todo poderoso, justos e verdadeiros são teus caminhos. Mateus capítulo 6. Mateus 6:33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar, curva a cabeça. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, Tu que estás assentado no trono, chamado trono da santidade. Meu Deus, nós direcionamos a nossa voz até o Teu trono, através do nome do Teu Filho Jesus. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Pedimos a Ti, nos ajuda. Que o Teu Espírito Santo possa nos instruir, possa nos ensinar, possa mostrar a nós o Teu Evangelho, a Tua Palavra, possa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós possamos entender o significado de cada ponto, cada vírgula, o significado da Tua Palavra. Ah, Jesus, sem Ti nós nada somos. Precisamos do Teu ensinamento, precisamos da Tua Palavra. Fale conosco. Abre os nossos olhos, ó Pai. Meu Deus, que nada possa impedir de nós entendermos o Teu Evangelho. Em nome de Cristo Jesus. Que toda força maligna seja repreendida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nessas últimas décadas, ou esse último período da igreja, a igreja tem deixado de ser igreja para virar um comércio. A igreja tem deixado de ser igreja para virar um palco de show, para virar um palco de eventos musicais, um palco de apresentações pirotécnicas, um palco de apresentação do seu talento vocal, instrumentista, do seu talento teológico, do seu conhecimento de teologia, do seu conhecimento de letras, do seu conhecimento de Gênesis, Apocalipse. A igreja hoje ela tem deixado de ser um barco que salvava pessoas em meio à tempestade. Antes a igreja era um barco que em meio à tempestade salvava as pessoas. As pessoas se refugiavam na igreja, no corpo de Cristo. E ali ela encontrava abrigo, encontrava salvação, encontrava a palavra, encontrava conforto, encontrava alegria de cultuar a Deus, encontrava ali alegria de servir a Deus, o verdadeiro significado de buscar a Deus. Aprendia ali tudo sobre Deus, como você ser salvo, como você ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida. Você ali aprendia tudo mediante as Escrituras, tudo com base bíblica. Então ela deixou de ser
um barco que salva pessoas, ela está sendo uma âncora, uma pedra que está sendo amarrada nas pessoas e está afundando cada vez mais ela ao mar. Ela está, ao invés de estar resgatando as pessoas, na hora que as pessoas estendem as mãos, ao invés de puxá-la e trazer para o barco, não. As pessoas estão estendendo as suas mãos, pedindo socorro, estão ali dando mais uma tonelada para ela se afundar. Hoje, a igreja ela perdeu a característica de igreja. Perdeu o seu significado mediante a Cristo. Hoje a igreja não sabe o que é Cristo. Hoje a igreja não sabe o que é Jesus. Não sabe quem é Pai, Filho, Espírito Santo. Hoje a igreja não sabe. Está virando quase um povo, daqui a uns tempos, um povo ateu. Porque de tanto ficar pedindo várias coisas, e muitas vezes as suas orações não são ouvidas, acabam deixando de crer no Filho de Deus, acabam deixando de crer em Cristo, acabam deixando de crer naquele que morreu na cruz. Então hoje a igreja deixou de mostrar o verdadeiro louvor, deixou de mostrar o verdadeiro culto a Deus, deixou de mostrar o verdadeiro significado do culto, do louvor, para a igreja hoje ser humanista. Hoje a igreja ela é humana. A igreja hoje ela tem os seus valores voltados a si própria. Ela quer se enriquecer. Quando me refiro à igreja, me refiro àquilo que se atende por nome de Deus, aquilo que se atende por nome de Cristo. Ela deixou de ser uma igreja fervorosa, uma igreja que se preocupa em buscar a Deus, uma igreja que se preocupa em atender à vontade de Deus, para ser uma igreja vaidosa. Hoje a igreja ela é vaidosa. Hoje você olha para os irmãos, eles não têm aparência, hoje eles têm aparência de piedade, melhor dizendo, eles têm aparência de piedade, mas negam a piedade. Hoje você olha para o irmão, ele tem a aparência de que serve a Deus, mas na verdade ele não gosta de Deus. Ele tem a aparência de que serve a Cristo, mas na verdade ele não gosta de Cristo. Você olha para um irmão hoje, você vê que ele está indo com uma Bíblia para a igreja. Você fala, nossa, aquele irmão, ele é evangélico. Mas na verdade ele vai simplesmente como um gesto religioso, um ato religioso. Ele vai apenas para cumprir a sua missão no domingo de manhã, no domingo à tarde, no domingo à noite, num dia de semana. Ele vai para o culto hoje apenas para, não para ter um contato com aquele que o criou, não para aprender de Cristo, mas sim para simplesmente virou algo por osmose. Então ele faz sem saber o que está fazendo. Já viu que deu horário dele ir, então ele já se troca e vai. Já viu que deu horário dele ir buscar a Deus, ele já vai. Então ele não tem nem mais um cuidado mais para poder ir buscar a Deus. Não tem mais nenhuma preocupação. Não tem mais nenhuma reverência em sequer saber em qual louvor que será entoado. Porque hoje o louvor ele é entoado para as pessoas e não é entoado para Deus. Então tem que ser cantado aquilo que as pessoas gostam. Então os louvores bíblicos deixaram de ser louvados. Os louvores bíblicos deixaram de ser entoados. Porque os louvores bíblicos ele vai cantar o quê? As doutrinas. Os louvores bíblicos eles vão mostrar a vontade de Deus, a vontade de Cristo. E isso vai mexer com as pessoas. Isso não vai mexer com o sentimento das pessoas. Não vão deixá-la
deixá-las comovidas, não vão deixar as pessoas emocionadas, não vão deixar as pessoas enaltecidas. Então hoje os louvores bíblicos deixaram de ser entoados para serem entoados os louvores carnais. Deixaram de ser entoados aqueles louvores de antigamente, que quando você louvava, você via que tinha essência na letra, você via que tinha pureza na letra, você via que o louvor era, se tinha petição no louvor, era petição de perdão, era um pedido de perdão, era um pedido de clamor, pedindo a presença do Espírito Santo. Não tinha nada pedindo, era um pedido de ajuda, socorro, preciso de Ti, me ajuda, me socorre. Não era nada, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, restitui minha fazenda, restitui meu bode, meu cabrito, restitui meu cavalo. Não, os louvores eram para Deus. A palavra era pregada para Deus. Por que para Deus? Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. O povo ouvia e era fortalecido, ficava ali forte na presença de Deus. Hoje nós vemos multidões, a igreja cheia, porém de pessoas vazias. Hoje nós vemos pessoas que não conhecem nada a respeito de Deus, não sabem o que é um louvor bíblico, não sabem nada a respeito de Deus, não tem nenhum tipo de noção do que é louvor, não tem nenhum tipo de noção do que é uma palavra bíblica, não tem nenhuma noção de como orar, de como fazer, o que meditar, como meditar, o que falar, como falar. Não tem nenhum tipo de noção. Por que não tem nenhum tipo de noção? Como falamos algum tempo atrás. Por causa que se multiplicou a iniquidade. Quando a iniquidade ela se multiplicou, como diz também em Gênesis, e ela vem vindo essa palavra, a maldade do homem se multiplicou sobre a face da terra, e Jesus ressalta isso em Mateus 24, versículo 12, o amor de muitos ele se esfria. E o amor de muitos se esfriando, a pessoa ela deixa de amar a Deus. Quando ela deixa de amar a Deus, ela passa a amar a si própria, ela passa a amar a sua vida. Ela passa a amar mais a si do que amar a Deus. E quando a pessoa ela passa a amar mais a si própria, ela torna-se egocêntrica, ela torna-se uma pessoa ambiciosa, ela torna-se uma pessoa que quer muito, ela almeja, deseja, o sonho dela buscar a Deus, não para adorar a Deus, não para ter Deus como o tudo na vida dela, não, mas ela inverte a posição de Deus sendo servo e ela sendo Senhor. E então ela acaba usando do nome de Jesus para poder se enriquecer. Ela acaba usando do nome de Cristo para poder ter várias coisas nessa terra. Por quê? O amor se esfria. Então aquele primeiro amor, aquela vontade de buscar a Cristo, de conhecer mais a Deus, se esfria. Então ela passa a ser de uma pessoa espiritual para ser uma pessoa carnal. Então ela começa a olhar Jesus carnalmente. Ela começa a olhar a Cristo, o nome de Jesus, de forma carnal. Ela começa a usar o nome de Cristo para a realização pessoal, para a sua própria satisfação. Acaba usando o nome de Cristo para o seu próprio bel prazer. E isso é muito triste. Isso é uma coisa que a tendência é aumentar. A tendência disso é, numa esfera que nós vivemos, a tendência disso é se expandir cada vez mais. E quanto àqueles que buscam a Deus, o que se deve fazer? Sobretudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Então aqueles que buscam a Deus, guarde o coração, guarde a vida, guarde aquilo que o Senhor te deu mais precioso, as Escrituras, guarde a palavra de Deus, para que você também não se perca, não vá mediante a multidão. Seja o remanescente, seja daqueles poucos que restam. Não vá na multidão, não vá no impulso dos outros.
Não vá no impulso daqueles que se dizem cristãos e fazem de forma leviana o nome de Cristo. Trata de forma suja o nome de Cristo. Não, mas seja daqueles poucos, seja daqueles pequenos, aqueles remanescentes que agradam o nome do Senhor, que o Senhor, quando diz as Escrituras, os olhos do Senhor passam procurando os verdadeiros adoradores, quando Ele procura, que Ele possa te achar, que Ele possa te encontrar. Isso é apenas uma introdução. Vamos lá. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como um povo hoje de Deus, ele está totalmente com a visão perdida, distorcida, está desfocado, mais ou menos um fotógrafo que não consegue focalizar ali o seu alvo, o seu objetivo. Então está desfocado, não consegue ter uma visão nítida do negócio. Que negócio é esse? As Escrituras, ela é o seu maior tesouro. As Escrituras, ela tem que ser tudo na tua vida, porque aqui está escrito sobre Jesus. Aqui está escrito sobre Deus. Aqui está escrito, está se referindo a respeito daquele que tem a vida eterna. Está se referindo daquele que tem todo o poder. E esse que tem todo o poder chama-se Cristo. Em alguns versículos anteriores, Jesus fala a respeito sobre ajuntar tesouros na terra. Diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas antes ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nada consome. Não ficais preocupado com coisa alguma, com o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Observe os lírios do campo, observe as aves do céu. Olha, eles não trabalham, não fazem nada. E o Senhor renova os lírios do campo todas as manhãs. Os pássaros, todas as manhãs eles têm o que comer. Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Vocês não são mais importantes do que um pássaro? Vocês não são mais importantes do que as aves que estão no céu? Buscai primeiro o reino de Deus. Buscar significa desejar. O desejo dos cristãos hoje está sendo, ou melhor, foi alterado de uma forma contínua. Ele está sendo alterado de uma forma rápida, moderna e muito, vamos dizer, muito malicioso. Buscar significa desejar. Desejar primeiro o reino de Deus. Primeiro, o que os cristãos estão desejando são as coisas dessa terra. Os cristãos hoje, eles estão desejando de uma forma ardente tesouros nesta terra. Os cristãos hoje, eles estão desejando de uma forma rápida, de uma forma tão valorosa, os tesouros dessa terra. Os tesouros, as ambições dessa vida, os valores terrenos. Então você conversa com um cristão hoje, o que sai da boca dele não é nenhuma palavra relativo a amor, não é nenhuma palavra relativa a piedade, não é nenhuma palavra relativo a buscar a Deus, não é nenhuma palavra relativo a perseverar em oração, não é nenhuma palavra relativa a jejum e oração, mas sim propósitos, mas sim são campanhas relativas a tal bênção, e sim são atos judaizantes, e sim são atos que as pessoas são prisionadas em objetos místicos, e sim são atos que as pessoas elas são envolvidas ali na persuasão das palavras. Totalmente contrário àquilo que diz as Escrituras, até mesmo sobre o apóstolo Paulo.
A minha pregação não consiste em palavras de persuasão humana, mas em demonstração de espírito e poder. Hoje é uma facilidade da persuasão humana. Por quê? Entra-se dentro da igreja a filosofia, a psicologia, o humanismo. Entra-se dentro da igreja a musicoterapia. E as pessoas, elas ficam de uma certa forma envolvidas nesses negócios e elas ficam carnais. E elas são ensinadas a serem carnais. Quantos não vai nessas igrejas, ou não vai até Cristo, pelo simples convite: venha que você vai ser curado. Venha que você vai receber a tua casa. Venha que você vai receber a oração dos 7.784 milhões pastores. Venha que você vai receber a oração da botija da viúva. Venha que você vai receber o azeite para passar na porta da tua casa, para nenhum mal entrar. Venha que você vai receber o lenço milagroso. Venha que você vai receber o chá que cura o câncer. Você vai receber tudo. Quantos não vão na igreja por causa disso? Venha você que está na miséria. Venha, hoje é a campanha dos empresários. Hoje é a campanha dos pobres que vão ser milionários. Quantos não vão para a igreja por causa disso? Quantos não vão para a igreja por causa do culto de jovens? Venha, hoje vai ter o evento jovem com o MC ABCD. Hoje vai ter a balada gospel. Hoje vai ter o DJ gospel. Hoje vai ter a festa junina gospel. Hoje vai ter o quentão gospel. Hoje vai ter a atração do Satanás para os crentes. Quantos não vão até Cristo por causa disso? Quantos não recebem esses convites? Quantos não recebem esses convites? E a desculpa é: não, a gente tem que ir na necessidade da pessoa. É mesmo? Mas a necessidade da pessoa que Jesus diz é: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Essa é a necessidade da pessoa. Essa é a maior necessidade do ser humano. O quê? Pecadores ao arrependimento. Pecadores se prostrar aos pés de Cristo, como diz um sermão, se não me falha a memória, acho que foi Jonathan Edwards, que ele se consagrou durante 3 dias. E a única coisa que ele falou no sermão foi: pecadores nas mãos de um Deus irado. Só isso. Foi o suficiente para todo o povo sentir a cadeira tremer. E eles estavam sentados, sentiam a cadeira tremer, como se tivesse vindo um furacão, uma voz de um trovão, e pediram para ele parar de pregar aquele sermão. Porque eles não aguentavam de tanto poder, de tanta unção que saía dessa palavra. Mas 3 dias também direto, orando, jejuando. Hoje nós vemos palavras que saem, que realmente causa um impacto de escândalo. Causa um impacto, sim, causa um choque na mente, um choque nos olhos, um choque no coração, que a pessoa não quer saber de Cristo mais. E aqueles que continuam, eles se tornam carnais, a tal ponto de se esquecerem disso. Buscai primeiro o reino. Vamos entender o que é buscar em primeiro lugar o reino. O que consiste o reino? O que consiste o reino? Tá, buscar primeiro o reino, tá? O quê? O que é o reino? Jesus disse: olha, é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós. O reino de Deus chegou até vós. É chegado a vós o reino de Deus. Ok, mas então o que se refere? Reino de Deus consiste, em primeira coisa, em Isaías 6. Abre lá. Bem rápido, hein? Isaías 6. Isaías 6, versículo 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos e com 2 cobriam seus pés,
e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. O reino de Deus consiste em, primeira coisa, Santo, Santo, Santo. Significa isso. Reino de Deus consiste, em primeiro lugar, santidade. Isso que consiste, em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, primeira coisa que consiste o reino de Deus é isso. Quando Jesus deu a ordem para os discípulos: vocês vão lá e pregam, e diz: é chegado a vós o reino de Deus, é chegado a vós a santidade. É chegado a vós. Quando Jesus foi nascer, veio o recado: vai nascer o santo. O santo vai nascer. Jesus vai nascer. Quando ele nascer, coloque nele o nome de Jesus. Ele é o santo. Ele é santo. O reino de Deus consiste em santidade. Cheio, entupido, lotado de cristãos que não sabem o significado, não sabem nem sequer que Deus é santo. E humanizam a Deus, tratam a Deus de forma carnal. Onde diz, acho que em Salmo 51, pensava tu que eu era como você? Peraí, você pensa que eu sou como você? Se você vê, acho que é no livro de Jó, você vê a forma com que Deus fala com Jó. Jó, peraí, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou perguntar e você me explica. Vamos inverter a posição. Eu pergunto para você e agora você vai me ensinar. Me explica uma coisa. Quando o mundo foi formado, onde é que você estava? Explica isso. Mas por aí. Eu vou perguntar e você vai me explicar. Você vai me ensinar. Deus, Ele é santo. E o reino dele consiste em santidade. Se o reino de Deus é chegado até nós, então chegou até nós o quê? A santidade. Pelo nome de Cristo. A santidade pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É engraçado que se chegou a santidade pelo nome do Senhor Jesus, a santidade, como nós já vimos e falamos mais uma vez, santo é distinto, separado, consagrado, diferente, reluzente, mais do que branco o negócio, chega a ser quase transparente, reluzente o negócio, chega a ser quase invisível, de tão branco que é, de tão limpo, de tão puro. Sabe o que é ser santo? É não ter um tipo de pecado. Sabe o que é ser santo? Ser santo não é ter... depois eu peço perdão. Não. Não existe. Por quê? Porque ser santo é não ter um pecado. Ser santo é não ter nenhum tipo de pecado. Então, no trono da santidade, como dizem Salmos, que Deus está sentado no trono, chamado trono da santidade, lá não tem um pecado. Não tem nenhuma mancha preta lá. Não tem nada que possa contaminá-lo. Não tem nada que possa encostar nele. A tal ponto de Jesus em carne, como nós, sendo crucificado em forma de pecado, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Sentiu ali a dor da separação. Sentiu ali a dor da separação do Pai. Por quê? Porque ele estava cheio de pecados. Ele estava cheio de pecados. Enquanto ele não estava com o pecado em si, ele não falou isso. Ele não falou. Quando ele estava totalmente carregado com os pecados de toda a humanidade, de todo o povo, até daqueles que iam nascer e que vão nascer, ele falou: Deus meu,
Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque Deus é santo e não tolera nenhum tipo de pecado. Se Deus é santo, não tolera nenhum tipo de pecado, como é que podemos ter um povo, um movimento cristão, um movimento jovem, um movimento que se diz avivamento, um movimento que se diz de poder, um movimento que se diz de louvor, um movimento que se diz que isso provém do Espírito Santo de Deus, porque não ensinam crianças a serem santos, não ensinam jovens a serem santos, adultos a serem santos, velhos a serem santos. Não ensina de criança a velho um povo a ser santo. Diz lá em Pedro: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Ué, o trono de Deus, primeira coisa, o reino de Deus. Não tem como não falar do reino de Deus quando se diz: o reino de Deus é chegado até vós. E não lembrar da primeira coisa, do primeiro atributo de Deus, se é que tem escala, mas o que podemos dizer é o que a Bíblia dá esse respaldo sobre o triságio. Triplamente santo, 3 vezes santo, Pai, Filho e Espírito. 3 vezes santo. Não tem como não falar de Deus e não lembrar desse primeiro, vamos colocar assim para a gente entender, desse primeiro atributo de Deus, a santidade de Deus, que Deus é santo. O reino de Deus consiste em santidade. É chegado a vós a santidade. Diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para você ver o tamanho da importância da santidade, para você ver o tamanho da importância dessa palavra, que se diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. Como falamos semana passada, a graça hoje ela é vendida. A graça hoje ela é de forma barata. Hoje a graça ela é de forma igual Judas estava tratando, o antinomismo. Então não era necessário você, não tinha regras morais diante da graça. Diante da graça você não tem regras morais. Você é tratado de forma normal. Não é tratado com regra certinho para você poder viver. Não, então você faz, vive, pinta e borda, faz o que quer diante da graça de Cristo. E não é bem assim não. E não é assim não. Porque diz as Escrituras que o Senhor nos sonda. Ele conhece o pensamento e a intenção do coração. Ele conhece o pensamento e a intenção. Antes de nós falarmos, ele já sabe o que nós vamos falar depois daquela palavra que nós vamos pensar e falar ainda. E como é que nós vamos falar com Deus? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar a forma com que você ora? Se diz as Escrituras Sagradas que Ele conhece as nossas palavras antes de nós falarmos, antes de sair de nós processarmos e falar, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então, antes de eu falar essa palavra, Ele já sabe o que eu vou falar depois dessa. E por que a gente se dirige a Deus ainda de qualquer forma? Por isso que diz, acho que é Eclesiastes 5, sejam poucas as suas palavras. Por que sejam poucas? Tire as medidas, faça as medições certas das palavras para você poder direcioná-las a Deus. Porque Ele é santo. O trono de Deus chama-se trono da santidade. Se os anjos com 2 voavam, 2 cobriam os pés e 2 os olhos, os anjos são santos. Por quê? Estão ali do lado do Senhor, voando, adorando a Deus. Eles não conseguem olhar para Deus. Eles não conseguem olhar. Eles cobrem o rosto. Não conseguem olhar. E nem ao menos pisar.
no território de Deus, de tamanha santidade de Deus. E olha que engraçado. Esse mesmo Deus que é santo, esse mesmo Deus que parece que, nossa, é um Deus que você não pode falar com Ele, Ele diz: é chegado a vós o reino de Deus. Obviamente que é um patamar totalmente diferente. É uma outra esfera a santidade de Deus. É um outro nível que nenhum qualquer nunca vai chegar em forma carnal. Mas Ele dá essa oportunidade. É chegado a vós a santidade. É chegado a vós essa oportunidade de vocês me verem. Por quê? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O trono de Deus, o reino de Deus consiste em santidade. Né? Você quer ver Deus? Você quer morar com Cristo? Quer. Santidade. Você quer ver Cristo? Você quer morar com o Senhor, habitar com Ele na sua caminhada cristã? Quer. Então, anda com Cristo de forma santa, negociando, falando, pensando, agindo, na manipulação dos negócios, seja santo. No envolver dos negócios, seja. No pensar, no agir, não ser trambiqueiro. Engraçado que Jesus disse: é chegado a vós o reino de Deus. Mas tem um monte de crente que é trambiqueiro. Gosta de passar os outros para trás. Gosta de enganar. Gosta de ludibriar. Não perde a oportunidade de xingar. Primeira oportunidade que tem, ele xinga. Manda um lá para o Amazonas e outro para Lagoas. Não perde a oportunidade. Gosta de xingar. E o mais interessante é que não sente nenhum peso nisso. Isso que é o mais interessante do negócio. Que não sente nenhuma dor quanto a isso. Não sente nenhum fardo com essa atitude. É natural. É natural. Não é uma luta. Entende? Não é uma luta da carne contra o sangue, carne contra o espírito. Não é uma luta, uma batalha. Não, é natural. É algo que ele está nem aí. Está nem aí. Não, sem problema algum. Trambiqueiro. Passa os outros para trás. Gosta de ficar enganando. Engana 1, 2, 3, 4, 5. Esquenta o lerite para comprar casa, para comprar carro. Esquenta o lerite para ter as coisas. Engana um, engana outro. Pois não tem problema não. Pode esquentar o lerite. Talvez você consiga comprar sua casa. Mas o que vem tudo, vem casa maldita, vem carro maldito. Depois, se você tiver filho, seu filho vai ser maldito. Vai ter tudo. Por quê? Desobedece a Deus. Desobedece às Escrituras. Pode comprar, não tem problema não. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Não tem problema não. Diz as Escrituras Sagradas que todos vão comparecer perante ao tribunal de Cristo. Todos vão comparecer. E abriram-se os livros, e foi julgado cada um segundo as suas obras. E viu os mortos, e todos, grandes e pequenos, todos, toda espécie de pessoa, todos. E depois fala que busca Deus. Frauda o lerite, compra isso, aquilo outro. Engraçado. Primeira coisa, santidade. Que consiste o reino de Deus em santidade. É chegado a vós a santidade. Cristão da igreja moderna hoje, ou crente da igreja moderna, pode ter certeza de uma coisa, que ele está pouco preocupado com isso. Pouco preocupado. Ele está preocupado se
qual que é a escalação do Corinthians, ele está preocupado quem é que foi contratado pelo Santos, ele está preocupado em quem é que foi contratado pelo São Paulo, ele está preocupado em quem vai vir cantar na cidade, quem vai vir fazer um show ali na concha acústica, ele está preocupado quem vai ser o próximo que vai vir na casa de show ABCD para ele poder ver, ele está preocupado com isso. Ele não tá nem aí, ele está interessado em saber os livros da faculdade, mas não está nem um pouco preocupado em querer saber se o nome dele está escrito no livro da vida. Ele está preocupado em saber se o nome dele está na lista dos aprovados da faculdade, mas nem quer saber se o nome dele está na lista dos aprovados do reino de Deus. Ele está nem um pouco preocupado com isso, tá nem aí, não está nem aí, não está nem aí. E como é que fala que é cristão? Como é que fala que busca Deus? Sendo que não há arrependimento, sendo que não há dor, sendo que não há choro, sendo que não há tristeza. Diz a própria palavra de Deus: convertei-vos o vosso riso em prantos. Por quê? Porque como é que você vai sorrir sendo que você está no período de chorar? Você está no período de chorar, não está no período de rir. Quando ele diz isso, é para examinar. Acho que é 1 Coríntios 13, acho. Examinai-vos a vós mesmos, para saber se cada um está na fé. Examinar cada um a vós mesmos, para saber se está na fé ou não. E se examina, para você saber se está na fé. Por isso que ele diz isso. Outra coisa. No que consiste o reino de Deus também. Apocalipse 21, 23. Bem rápido. A gente perde tempo. Vira-se um povo tão apegado às coisas materiais que diz que tempo é dinheiro. Né? Tão apegado às coisas materiais que tempo virou dinheiro. Né? Apocalipse 21 e 23. 21, verso 23. Vamos lá. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Segunda coisa que consiste o reino de Deus. Em que? Glória. O reino de Deus consiste em glória. O que é glória? Glória. Define a palavra glória. Glória. O que define a palavra glória? Glória. Nós vemos nesse versículo duas coisas relativo a isso, e também mostra a santidade de Deus também, para que nela resplandeça, porque a glória e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Você vê aqui 2 em 1, vamos dizer, a santidade de Deus e a glória. A santidade dele é de uma tal forma que resplandece. Não tem sol. Sabe o que é não ter sol? Quando a gente fala que não tem sol, você já logo pensa em trevas. Por quê? À noite não tem sol. Na noite não tem sol, então é período escuro. Só que é exatamente isso, não tem sol. A própria glória da pessoa, de Deus, é que ilumina tudo. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Coisa, hein? Segunda coisa que consiste o reino: é chegado a vós o reino de Deus, a santidade e a glória de Deus. É chegado. Podemos ter esse acesso. Temos acesso a isso. Temos acesso à glória de Deus.
Através do nome santo de Jesus. Através do nome santo de Jesus nós temos acesso à glória do Senhor. Deixar, falar, Senhor, glorifica o Teu nome na minha vida. Como diz a oração do Pai Nosso, santificado seja o Teu nome. Teu nome seja santificado. Seja santificado o Teu nome no meio do povo que te busca. Santificado seja o Teu nome. O que é santificado? Seja o Teu nome. Senhor, que o Teu nome seja santo no meio do Teu povo. Que o Teu nome seja reconhecido. Que o Teu nome não seja tratado de forma blasfema. Que o Teu nome não seja tratado de forma profana, de forma mundana, mas o Teu nome seja reconhecido como santo no meio do Teu povo. Porque o Teu nome é santo. Terceira coisa, o reino de Deus consiste em Apocalipse 15. Apocalipse 15, verso 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações irão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Terceira coisa, o que consiste o reino de Deus? Louvor. Louvor. Santidade, glória, louvor. Consiste o reino de Deus. É chegado a vós a santidade, a glória de Deus, o louvor. Se é chegado a vós a santidade, a glória de Deus e o louvor, por que a igreja está desse jeito hoje? Está meio estranho, nossa. Se é chegado a vós a santidade, a glória de Deus e o louvor, que letras de música são essas que são cantadas então? Olha um exemplo de louvor para quem gosta de compor, para quem gosta de ficar louvando, cantando, fazendo coisa. Olha o exemplo de louvor aqui. Olha uma didática aqui para nós aprendermos. Olha uma didática do que é louvor. Está exaltando, está pedindo alguma coisa, está pedindo bênção da terra, está pedindo algo terreno, está pedindo algo para Deus de posse, de bens materiais, está pedindo algo para Deus que quer alguma coisa, né? Está falando o quê? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Nossa, que diferença, não? Que diferença quando você liga o rádio e você ouve. Quando você entra num lugar desse, para você poder louvar, levanta as suas mãos e começa a cantar só coisa que mexe com o teu ego. A verdade é que os cristãos de hoje, eles viraram naricêntricos. Sabe o que é naricêntricos? Só pensam no seu próprio nariz. Só pensam em si próprio. Viraram cristãos que não quer saber de agradar a Cristo. Viraram naricêntricos, só pensam no seu focinho. Não quer agradar a Deus. Como é que a glória de Deus chegou? Então, que glória de Deus, que poder de Deus que está sendo derramado, sendo que o reino de Deus consiste em santidade. Não consiste em trambique. O reino de Deus não consiste em ser paralelo com Belial, com Mamon, com Dagon. Não. Com outro Deus. O reino de Deus não é paralelo com adultério. Não, Não, o reino de Deus não é paralelo com 2, 3, 4, 5 relacionamentos.
O reino de Deus consiste em santidade. Aqui, viu? Estou falando na terra. Porque senão daqui a pouco vão falar que lá no céu se casa também. Tem um pregador do Satanás que fala isso. Que lá no céu se casa. Onde está escrito na Bíblia que não se casa e nem se dá em casamento lá no céu. Ué, mas... se a santidade de Deus chegou, se o reino de Deus chegou, se o reino de Deus verdadeiramente chegou até vós, por que então um segundo casamento? Por que então quarto, terceiro, quinto, sexto, sétimo, vigésimo? Por que então servir a Deus na segunda e no centro espírita na terça? Por que então servir a outras entidades demoníacas? Por que então buscar a Deus no domingo, na segunda se envolver com coisas, com maracutaias, com coisas secretas, com coisas demoníacas, podres, sujas? Que negócio é esse? Sendo que o reino de Deus é chegado até vós. Se o reino de Deus diz aqui, lâmpada, o cordeiro é a lâmpada, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Onde tem luz, não tem tropeço. Onde tem luz, não tem tropeço. Onde tem luz, está tudo às claras. Se o reino de Deus também consiste em santidade, e o cordeiro é a sua lâmpada, não tem tropeço. Quando não tem tropeço, não se diz um evangelho triunfalista. Hoje, até para se falar isso, tem que se tomar cuidado. Até devido a essa manifestação de neopentecostal, esse avanço desse negócio, esses negócios da fé, eu fui curado da hemorroida, fui curado do câncer, dessa bagunça. Por causa disso, você tem até que tomar certos cuidados. O reino de Deus, ele é algo santo. O reino de Deus, ele diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus, ele é a nossa lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não há tropeço. Como assim não há tropeço? Não há percas. Você não vai perder a sua vida. A sua vida você não vai perdê-la. A sua eternidade você não vai perdê-la. E você também terá instrução para você poder agir nas outras áreas da tua vida. Nas outras áreas da tua vida você terá instrução. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus irá instruí-lo. Vai te dar as orientações devidas para você poder também trabalhar. Para você poder também viver. Porque o Espírito Santo vai te orientar, vai te mostrar, vai clarear a tua mente. Sendo lâmpada para os teus pés. Sendo lâmpada para você caminhar. Os teus caminhos serão abertos de forma gradativa. Não significa que você não terá dificuldades. Terá dificuldades. Porque você serve a Cristo. Diferente. Você vai ter dificuldade sim, quando você fala que é um cristão, porque você serve a Cristo. Ah, mas eu não tenho dificuldade, então tem coisa errada. Tá estranho o negócio. Observe os discípulos. Observe os apóstolos, observe aqueles que seguiram Jesus. Todos eles tiveram dificuldades. Todos eles passaram por testes da fé. Por Deus dar uma palavra para eles ficarem firmes e Deus cumprir. Todos eles passaram por isso. Todos eles passaram. E hoje, por que não tem? Por que não tem mais isso? Porque as pessoas hoje viraram umbigocêntricas. O umbigo delas é o centro do negócio. Elas querem serem a atenção. Elas querem serem atraídas. Elas querem que Deus olhe para elas e tenha piedade, tenha dozinha. E vai
as pessoas acham que sabe que Deus é? Está pensando que Deus é um bonequinho que fica, ai, que legal, ai, que bonitinho. Peraí, você sabe que Deus é santo, é? Sabia que Deus é santo? Você sabia que Deus ele é todo poderoso? Você sabia que da voz dele é trovão? Sabia que quando ele fala é trovão que sai? Sabia disso ou não? Sabia que diante dele os montes se calam? Sabia disso? Sabia que ele consegue medir a terra a palmos? Pronto, já sabe o tamanho da terra. E o homem tem que ficar calculando, fazendo delta, fazendo não sei mais o que, fazendo tantas fórmulas. E Deus lá, mas vocês são tudo cabeçudo, né? Pronto, acabou, resolvi o problema. Eu sei, vocês não sabem. Eu não sei. Eu não sei. O oceano. Mas só uma conchinha na mão, já sabe o tamanho do oceano. O tamanho de Deus, todo-poderoso e santo. Cheio de glória. E sabe o que? Louvor. Para você ter uma ideia da importância do que é o louvor bíblico, não estou falando dessas coisas aí não. Não estou falando desses negócios aqui que satisfaz a tua carne, não. Não estou falando desses trepos esquisitos, não. Davi, quando ele pegava a harpa, começava a tocar. O espírito que atormentava Saul saía. Paulo e Silas, presos, oravam e cantavam hinos a Deus. Sabe o que aconteceu? As cadeias quebraram. Eles foram libertos e os outros presos. Houve um grande terremoto. Por quê? Louvor foi entoado a Deus. Quando você louva, significa elogio. Louvor é elogio. Quando você está louvando, você está elogiando. Então, se eu louvo, estou elogiando. Se o meu louvor é me dar a minha bênção para depois subir, para quem que é o louvor então? Para o homem. Para quem que é o louvor então? Para o homem. Agora, se eu louvo a Deus, se eu adoro ao Senhor, se o louvor é verdadeiramente bíblico, aos pés da cruz, aos pés do Salvador, quem eu estou adorando? Quem eu estou elogiando? A Deus. O reino de Deus é chegado a vós. Reino de Deus, santidade. Reino de Deus, glória. Reino de Deus, louvor. E o que mais consiste o reino de Deus? Romanos 14. Bem rápido. Romanos 14, versículo 17. Diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Poxa. Reino de Deus então é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Reino de Deus consiste em santidade, glória, louvor, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como que uma pessoa pode se dizer que é de Cristo, sendo que ela não é justa? Como uma pessoa pode se dizer que é de Cristo,
sendo que as coisas que ela compra são coisas amaldiçoadas. A desonestidade na forma com que ela negocia, com que ela trata. A desonestidade na forma com que ela fecha os seus negócios. A desonestidade no tratar com a outra pessoa. Ela quer sempre tirar vantagem em cima dos outros. Ou, não é nem fator de querer sempre, só o fator de querer tirar vantagem. Ou justiça. Já não está agindo na justiça. Não está ponderando. Como que ela fala que é cristã se ela não age dessa forma? Não age de forma justa. É isso também. Paz. Que paz? Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Essa paz é a paz interna. É a paz no coração. Não significa que você não passa por momentos difíceis. Não significa que você tem momentos da tua vida que você vai ficar perturbado. Não significa isso não. Porque diz a própria Escritura que o apóstolo Paulo ele ficou perturbado. Porque a mulher passou e toda vez que ele passava ele ficava atazanando, buzinando na orelha dele. Ele se virou ao espírito imundo, sai dela. Não significa você estar tribulado. Não significa isso. É a paz no interior. Como assim? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição. Nada pode te separar do amor de Cristo. Você tem essa paz dentro de você. Você tem a paz por quê? Porque você tem as Escrituras Sagradas. A lâmpada iluminou a tua vida. A lâmpada clareou os teus pés, clareou os teus olhos, clareou a tua mente. E aquilo você viu, te deu, como Eliseu. O moço dele viu, nossa, estamos cercados. É mesmo? Estamos cercados, é? Senhor, abre os olhos dele para que ele enxergue. Na mesma hora ele caiu, ele, nossa, viu, cercado da glória, do poder de Deus, cavaleiros, rodeado do poder de Deus, protegido. Quando você está com as Escrituras, quando você está entrelaçado com ela num elo, ela ilumina a sua vida. Você sabe que a tribulação, ela é passageira na tua vida. Você sabe que uma tempestade, ela vem, mas no barco contigo está Cristo. Você sabe que se você está numa tempestade, contigo está Jesus. E muitas das vezes Ele está testando, provando a tua fé. Ó homens de pouca fé. Lembra disso? Quando veio a grande tempestade no barco? Muitas vezes Ele está provando, testando a sua fé. Para ver o que? Se nessa circunstância você larga dele, você o abandona. Não é que Ele não te deixou. Ah, mas Jesus te deixou, Jesus te abandonou, Jesus está longe de você. Quem falou? Quem falou isso? Ah, mas Jesus te deixou porque... Quem falou? Ah, mas Jesus... Jesus o quê? Primeira coisa, pense 3.700 trilhões de vezes antes de falar o nome de Jesus. Pense, repense, e depois de você pensar e repensar, repense de novo. Por quê? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Ele não tem por inocente esse que faz tal coisa. Se você fala o nome de Deus em vão, o que é falar o nome de Deus em vão? Você fala do nome de Deus, você lembra que Ele é santo. Então, se você lembra que Ele é santo, cada coisa no seu local, vamos colocar assim. Se você fala de senador, político, você fala de prefeito, governador, você lembra de Câmara, Brasília. Você lembra de lugar específico. Se você fala de seleção brasileira, você lembra de Copa do Mundo, CBF, FIFA, coisas específicas. Se você fala de
Prostituição, você já lembra de casa noturna, você já lembra de esquinas, e assim vai. Você fala o nome de Deus, o que te vem o nome de Deus? Culto, adoração, glória, louvor. Então o nome de Deus é para ser entoado quando você vai cultuá-lo, quando você vai adorá-lo, quando você vai buscá-lo, quando você vai dobrar os seus joelhos no seu devocional, ou você irá cultuá-lo com todos os irmãos. Pensou? Quando chegar o dia do julgamento, quantas pessoas não falam o nome de Deus em vão? Quantas pessoas não envolvem o nome de Deus em cocaína, em droga, em rock? Quantas pessoas não envolvem o nome de Deus em qualquer outra coisa? Viu o porquê da importância do sangue de Jesus? Viu o porquê da importância do nome de Jesus? Alegria no Espírito Santo. Essa alegria não é essa alegria carnal não, tá? Não vai no embalo não desse negócio não. Né? Não vai desse negócio, não, pular pra cá. Trio elétrico gospel. Que negócio, vai todo mundo junto. Todo mundo caminhando lá e o som tocando. Exatamente, está caminhando para o inferno. Só falta abrir o buraco e descer. Continuar reto, descendo. Não. Isso não é alegria no Espírito Santo. Por quê? Alegria no Espírito Santo. Qual que é o fruto do Espírito chamado com isso aqui? Alegria. Alegria é o fruto do Espírito Santo. É alegria interna. Como assim? Você não precisa se envolver com outra coisa para você sorrir. A própria presença do Espírito Santo te preenche. Você já é feliz dentro de você, no teu coração, porque a presença do Espírito Santo habita em você. Tem gente que para ser feliz precisa estar com outro, para poder contar piada boba. Não estou falando de cristão. Tem gente que para ser feliz precisa estar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. A presença do Espírito Santo, ela te alegra. A presença do Espírito Santo, ela te toma, ela te envolve. Isso consiste o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós a santidade. É chegado a vós a glória, o louvor, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. O que a igreja de hoje precisa, meu Deus do céu? A glória de Deus, o reino de Deus consiste nisso aqui. Se você depois vê em Apocalipse, você fica doido com o negócio. Porque ali você vai ver que o lugar que Deus descreve, pedras magníficas, pedras que você olha e fala, nossa. Você vê a dimensão da beleza do negócio, que não dá nem para ter ideia. Não dá nem para ter ideia. Talvez você se engana. A sua mansão, que você é tão avarento, não vale o reino de Deus. Talvez você se engana. O seu carro, que você tanto ama, que você tanto tem apego, não vale o reino de Deus. A sua conta bancária, que tem 1 e vários zeros à direita, não se compara. Talvez o que você está buscando tanto, o que você está tanto se apegando, não se compra o reino de Deus. Não adianta que você não consegue comprar o reino de Deus com sacrifício. Você não consegue comprar o reino de Deus dando dinheiro. Você não consegue comprar o reino de Deus. O reino de Deus não se compra.
O reino de Deus diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Mas em outra passagem também diz que o reino de Deus ele é tomado à força. Por que o reino de Deus ele é tomado à força? O que se refere a ser tomado à força? Querer, lutar, batalhar todos os dias, querer ter sede, ter vontade, ter desejo no coração, ter desejo na vida em querer conhecer a Deus, em querer estar aos pés do Senhor, em querer habitar na terra que Ele prometeu e ali glorificá-lo. Ah, mas eu vou receber a coroa da vida. E que coroa da vida? Porque nada, se eu receber, eu entrego para Ele, porque é Ele que é digno de receber louvor. Ele que tem que ser glorificado. Ah, mas eu vou receber coroa da vida. Eu vou que atrás de coroa da vida? Vai atrás de querer conhecer a Deus, vai buscar o Senhor. Se Ele te dá uma coroa, entrega aos pés dele. Senhor, a tua é a glória e o louvor para todos sempre. Até aqui o Senhor me ajudou, o Senhor me fortaleceu e hoje estou aqui para te louvar, para te glorificar. Poder ver Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Isaac. Para as mulheres, ver Esther, Débora, Ruth, ver Lídia, uma mulher de Deus convertida pela pregação do apóstolo Paulo. Poxa, ver essas mulheres, ver esse povo todo. Você vê o João. Caramba, João, que privilégio, meu! Você pegou, você deitava a cabeça no peito de Cristo. Você vê Ezequiel. Cara, que negócio, que visão era aquela que pegou pelos cabelos, te levou lá no templo para ver Isaías. Como é que foi aquela sensação de ser tocado com uma brasa? E Jeremias, Abraão, você ia matar seu filho, Abraão, você foi chamado amigo de Deus. Enoque andou com Deus e Enoque foi levado. Enoque, como é que... Elias, caramba, Elias, nossa, meu, você lutou com 450 homens sozinho, com a força de Deus. Davi, você vê ali todos os homens, poder ver pessoas que se arrependeram, ver ali as mulheres que se arrependeram, a mulher pecadora chorando aos pés de Cristo, a outra que foi pega em adultério, se arrependeu, chorou, o Senhor perdoou os pecados. E você vê o esplendor da glória de Deus. Você vê meio que vamos dizer assim, um tumulto. Você vê assim, falando, nossa, o que é aquilo? De repente, você chega perto de todos, aquela luz, todos adorando o Cordeiro, todos adorando, louvando o Senhor. E ali, paz, alegria no Espírito, justiça, retidão. Isso durante um dia? Não. Durante 2? Não. Durante 3? Nem 4. Durante 5 dias? Nem 10. Durante 6? Nem 10.000 anos. Isso para toda a eternidade. Isso para todo sempre. E muitas vezes nós não queremos isso. Muitas vezes nós não queremos isso. Por que ele falou de justiça? Porque justiça refere-se retidão. Justiça, a pessoa ser reta, justa,
honesta. Volta para Mateus 6. Lá no início, 6,33. Justiça é uma pessoa ser reta, ser justa. Uma pessoa que não tem do que se envergonhar. Mas, 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Quando eu foi para meditar nisso aqui, eu falei, meu Deus do céu, o que é o reino? Consiste o reino. O reino de Deus é chegar até a vós. Tem muito mais coisa. Consiste em amor. É que o tempo não dá. Consiste em amor. Isso tudo também descreve a igreja de Cristo. Santidade, glória, louvor, justiça, paz, alegria no Espírito, amor. Consiste também a igreja do Senhor. É chegado a vós essa oportunidade. Para pensar, eu falei, meu Deus, me ajuda. O que é o reino? Foi fácil? Não. 4 horas para pensar nisso aqui. Só o que é o reino. E Jesus mostra para mim o que é o reino. O que é o reino? Consiste nisso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e a sua retidão e as suas palavras e os seus mandamentos. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Aquilo que foi invertido os valores hoje. Aquilo que hoje é invertido os valores. Isso para todos nós que vai assistir, aquilo que foi invertido os valores. Quais são os valores? Hoje as pessoas buscam a Deus para ter sua saúde, as pessoas buscam a Deus para ter uma porta aberta de emprego, as pessoas buscam a Deus por causa de um filho, por causa de um parente, por causa de um marido, por causa da avó, por causa do vô, para ser curado disso, daquilo. Calma. Calma. Buscai primeiro o reino. Consiste nisso. Buscai primeira coisa o que é. Busque a santidade de Deus. A santidade. Buscai a santidade do Senhor. A glória, o louvor. Busque aprender de Cristo. Busque se arrepender dos seus pecados. Busque se converter, ser uma nova pessoa. Muitos estão dentro da igreja, quer casa, carro, quer casamento, quer um monte de coisa, mas não são nem convertidos. Não sabem nada de Deus, não são nem convertidos e quer ter um monte de coisa e pede para Deus. Aí nós caímos nas escrituras onde ela diz, pedi e não recebei, porque pedis mal para gastar com vossos próprios deleites. Por isso que você tanto pede uma cura, pede um carro, pede qualquer coisa e não recebe. Por quê? Porque você pede mal. Então já sei, eu tenho que pedir com determinação. Não, meu filho. Porque você está pedindo para gastar com o seu próprio prazer. Tudo em você, diz as Escrituras, nele movemos, existimos. Nele são todas as coisas. Nele são todas as coisas. Você não tem que usar o nome de Jesus para ter as coisas, não. Busca primeiro aprender de Cristo. Busca se arrepender dos seus pecados. Busca querer conhecer Jesus. Busca querer conhecer o Salvador. Conhecer aquele que morreu por você na cruz. Conhecer aquele que chorou sangue por você, que suou sangue. Aquele que clamou por você. Aquele que mesmo ainda morrendo, falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Busca isso. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não vai precisar ficar se matando. Ai, Deus! Ele vê o teu empenho em você clamar, em você conhecê-lo. Ele diz, olha,
Vós que sois maus, sabei das boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Vai negar o Espírito Santo aquele que lhe pedir? Ele não vai negar. Mas, em primeiro lugar na sua vida, primeiro, acima de tudo, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeira coisa o reino. Não ajunte tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Não seja avarento, não seja apegado às coisas dessa terra. Não queira usar o nome de Cristo para a sua satisfação. Não. Busque primeiro o reino. Busque primeira coisa na tua vida, Jesus. O que é buscar Jesus? Eu busco Jesus. É deixá-lo agir. Deixá-lo agir na tua vida. Busque em primeiro lugar Cristo e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Amém. Vamos orar então.